11 de março. Hoje vamos ver um tema muito atual: tempos difíceis. Estamos vivendo em tempos difíceis. Jesus disse que, como um sinal da segunda vinda dele, haveria tempos difíceis, muito difíceis. Lógico que a história nos mostra tempos muito mais difíceis. Só que hoje nós temos tempos difíceis e mais as sutilezas do diabo, que torna historicamente a época mais difícil de todas, porque as sutilezas do diabo nos enganam e falam o nosso coração, nossa mente, que não há problema para isso, não há problema para aquilo, não há problema para aquilo lá. O diabo multiplicou milhares de religiões cristãs. Não foi Deus que multiplicou isso. Por quê? O objetivo de Deus é que tivéssemos uma só religião, um só caminho a seguir, todos falando a mesma coisa. Se nós temos a mesma Bíblia, por que temos uns falando uma coisa, outros falando outra coisa? Não é de Deus. Porque homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. E Deus não mente. E Deus não é Deus de confusão. Não é Deus de paradoxo. Então, citei isso para dizer das sutilezas do diabo. Cada um fala uma coisa com relação aos planos de Deus. Então, tempos difíceis. Tempos difíceis porque cada vez mais há correrias. Nós perdemos o nosso foco. Há correrias para todo lugar. Porque nós vemos um tempo em que parece que Deus perdeu o controle de tudo. É o que o inimigo de Deus quer nos fazer crer. Que Deus perdeu o controle de tudo. Virou uma Babilônia o nosso planeta. Virou uma Sodoma e Gomorra. Virou um antediluviano. Então, guerras, toda hora sendo declaradas, guerras que nunca acabam, sangue, crimes, em nosso quarteirão. Não precisa ver lá em São Paulo, nos Estados Unidos, no Japão, não. Crimes no nosso quarteirão, imoralidades dentro da nossa casa com a televisão. Não que não vamos assistir televisão, mas dá para selecionar, mas o diabo está usando essas sutilezas. Internet pode ser usado, mas com seleção, mas o diabo está usando a internet também. Desastres naturais, pandemias, acabando uma, já começando outra, incertezas econômicas. Os países, até os mais ricos do mundo, caem em armadilhas que não sabem como sair. E começa um país a explorar outro país. Ora, isso vai estourar em quem? Nos mais fracos. Em nós, os pobres. Então, corrupção, até na política, corrupção, em tudo. Então, nós, no meio dessa miscelânea, nós pensamos, vamos colocar segurança para a nossa família.
Vamos pensar nos interesses da nossa própria família, na sobrevivência. Nós precisamos do pão de cada dia, nós precisamos de roupa, precisamos de calçados, precisamos de uma moradia, precisamos de um plano de saúde, precisamos trabalhar. E aí onde entra a sutileza do inimigo. Porque ele vê que se você precisa de tudo isso, você está correndo que nem um louco, aqui, ali, não sobra tempo para nada. Como que vai sobrar tempo para pensar nas coisas de Deus? Ele quer que nós não pensemos nas coisas de Deus. Ele quer que nós mudemos o foco como cristãos. E por isso que tantas religiões fazem tanto sucesso, porque eles focam nisso. Você está preocupado com tudo isso no meio dessa miscelânea, então vem para cá que eu vou te dar riqueza, vou te dar saúde, vou te dar isso, te dar aquilo. E esquece novamente de Deus. O foco está na própria pessoa, nos interesses e não nas coisas de Deus. Então a sutileza, que às vezes engana de maneira muito forte. E no Sermão do Monte, que é em Mateus 6, 32 e 33, Jesus anteviu essa situação e nos aconselha para hoje, dizendo o seguinte: porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. Essa preocupação, Jesus não está dizendo essa preocupação normal da gente ter que assumir nossas responsabilidades. Ele está falando do desespero da perda de foco. Ele tem essas preocupações, ele não coloca Deus em primeiro lugar. Ele perde o foco de Jesus e coloca o foco na sobrevivência. Isso que ele está dizendo. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Ou seja, mude o foco. Não entre em desespero como o inimigo quer. Mude o foco. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Aí, para ter uma fé suficiente para chegar nesse ponto de mudar o foco, você olha para a sua família, olha para as coisas do mundo, os perigos, para as sutilezas, e olha para Jesus. E aí você precisa escolher o foco. Minha família precisa sobreviver. Os perigos do mundo. Satanás atacando de todo lado. E eu, sendo oferecido para mim, olhar para Jesus. Confiar em Jesus. Me ater em Jesus. Ficar perto da videira verdadeira, enxertado nela. Respirar o aroma de vida para a vida. Com calma. Com confiança. Com fé. Às vezes o mundo está caindo lá, mas a gente precisa estar em paz. Você não vai estar com ausência de problemas. Você vai estar em paz porque Jesus vai estar com você. Porque Ele disse assim: eu vou estar cuidando de todas as outras coisas. Você tem que trabalhar? Vai trabalhar comigo em paz. Confia de que você não vai ter
capacidade suficiente para resolver todos os problemas. Às vezes você vai ter que correr, mas não correr tanto que você cai cansado, sem respiração ali, para tentar resolver todos os problemas que vêm para você. Não vai conseguir. Ninguém consegue. Agora, quando nós focamos em Jesus, confiamos em Jesus, conversamos com Jesus e trazemos Jesus na nossa mente, aí a gente entra no campo de batalha e vamos procurar viver com Jesus as prioridades da vida. Porque nem todos os problemas que tem são prioridades. São muitos problemas colocados pelo inimigo. E talvez sejam esses que você está correndo atrás. Esse não precisa correr atrás. Deus resolve. A cada 10 problemas, 6 ou 7 não existem. Eles são fabricados pelo inimigo e colocados na sua cabeça. Parecem que existem, mas eles se desmoronam sozinhos pela força de Jesus. 3 ou 4 você tem que concentrar neles. Com Jesus. E as coisas vão se... Então, veja, precisa ter sabedoria. Não é inteligência. Para ter sabedoria, precisa estar ligado à videira verdadeira. Para estar ligado à videira verdadeira, eu preciso confiar em Jesus Cristo. Porque se eu não confiar, você correndo que nem um louco, bate a cabeça aqui, bate ali, bate aqui, bate ali, e não vai resolver o problema. Então, lá no Sermão de Monte, ele falou, quando vai chegar esse momento. O tempo mais difícil que nós deveríamos viver vai estar começando agora, né? E Salmo 50, 14, 15 diz: ofereça a Deus sacrifício de ações de graças. Ou seja, ofereça o seu corpo, ofereça os seus sentidos, seus dons, ofereça a Deus. Agradeça a Deus e diz, eis aqui, Senhor. Como Maria falou, né? Faça de mim conforme a sua vontade. Veja como é diferente. Você ter fé, não é só falar da boca para fora. Porque ele falou, então agora você vai por esse caminho. O resto você ignora tudo, vai só por esse caminho aqui. Para você fazer isso, precisa ter fé. E aí, se você não tiver fé, Senhor, Jesus perguntou para aquele homem, você crê? Eu, sim. Você tem fé? Sim. Mas me ajuda na minha falta de fé. Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Você vê que interessante? Ele quer crer, mas não consegue crer sozinho, porque crer é um dom de Deus que nós aceitamos no nosso coração, nossa mente. Então diz, cumpra os seus votos. Crer em Deus significa cumprir os votos que fez. Tem o dízimo, tem as ofertas, tem os votos do batismo, tem os votos do casamento, tem os votos que são dívidas que nós temos para pagar. Não pode ficar sem pagar, tem que vai, conversa, renegocia, mas não deixa de dar satisfação. Deus proverá. Mas cumpra os seus votos. E invoque-me no dia da angústia. Aí, você tem que correr atrás de Jesus. Jesus já está atrás de você, batendo na sua porta do seu coração. Mas você abra a porta do coração. Busca a dele de todo o coração, né? E eu o livrarei e você me glorificará. Salmo 50, 14 e 15. Se você fizer ir por esse lado, você está livre do inimigo, livre dessa pressão de muitos problemas que nem existem, mas para você existem.
Porque você pensa que existem. O inimigo falou para você que existem. Fica tranquilo. Existe, põe no foco certo. Mas em primeiro lugar, busca Jesus Cristo. Faz o que Ele manda fazer. Por mais paradoxo que seja a coisa, mas não tem sentido isso. No tempo que nós estamos vivendo, não tem sentido isso. Parar no dia do sábado, como Ele parou lá na criação, devolver 10% quando numa crise dessa, ir na igreja, eu já estou cansado de trabalhar durante o dia, ajudar meus semelhantes quando não tem nem para mim, isso me parece coisas de outro mundo, mas não é. Isso é estar ligado à videira, é crer de todo o coração, é ser sábio. E Deus está aqui, invoca-me no dia da angústia. A angústia está aí. A angústia de tudo quanto é jeito. Essa é Esse tempo que nós estamos vivendo já é angústia. Mas sobre esse tempo que estamos vivendo, ainda sobrevivem sobre nós muitas angústias. Vem doenças, vem perdas de queridos, sofrimento, traição, tanta coisa. Por isso que precisamos estar ligados com Deus. Faça tudo o que Ele mandou fazer. Igual Maria falou, né? Falaram com Maria, Maria falou, vai lá, faz tudo o que Ele mandar fazer. E vai dar certo. É isso que é a mensagem de hoje. Faça tudo o que Ele mandar fazer. Creia nele. E Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Um abraço.